Então, tudo começou, eu estava morando em Singapura com a minha família e minha mãe já estava com a passagem comprada para vir visitar a gente, passar o Natal e o Ano Novo com a gente em Singapura. Estava sendo a primeira vez dela vindo, a gente tinha acabado de chegar nesse mesmo ano. E aí a passagem estava comprada e ela estava vindo, aí uma semana antes, acho que foi isso, muito pouco, ela ligou que ela estava com a barriga muito inchada e que aí ela foi no médico, estavam fazendo exames. E aí foi quando, então, a minha notícia foi por telefone. A minha notícia foi por telefone, ela falou, olha, fez os exames e saiu o resultado e a barriga tá grande porque é um nódulo gigante e é maligno. E, e é curioso porque a partir desse momento a gente parou de falar a palavra da doença, né? A gente já parou, a gente foi engraçado porque a gente parou de falar o nome câncer e começamos só a usar a palavra C. A gente não conseguia nem falar a palavra. Desculpa. É difícil executar por telefone também. É tipo, como assim? Minha mãe tá com câncer, ela tava vindo viajar, ela não vem mais viajar. Eu vou ver ela, não vou ver ela. Aí a gente conversou, ela conversou muito com o doutor Henrique, que era o médico dela, e ele falou: olha, Lúcia, imagina, a gente acabou de descobrir, vai sim, faz a viagem, vai passar lá com seus netos, com a sua filha. E aí depois a gente conversa, depois a gente vê o que vai acontecer. Então vai sim, não vamos cancelar a viagem. E aí ela ligou depois de novo, a gente conversou sobre isso, aí ela ligou, ela falou que então que não ia cancelar e que a vida continua e vamos. Então que ela estava vindo, aí foi a notícia gostosa de escutar que mesmo com tudo acontecendo, ela estava vindo, e aí o combinado era, tá bom, então vai, curte. E foi engraçado, porque aí eu, minha mãe, meus filhos, a gente fez um pacto que não ia conversar sobre o C, que o C ia ficar no passado e que a gente só ia curtir. Vamos viver, vamos esquecer, vamos ter esse último pedaço de negação, né, de estar fingindo que não está acontecendo. E aí foi isso. Aí ela veio, aí a gente ficou super feliz que ela veio, chegou, e aí ficamos, e a gente tentando. E é muito naquela. Cada pessoa recebe de um jeito diferente, né? E eu acho que muitas pessoas têm essa da negação, você fica negando, não está acontecendo. A minha mãe, de jeito nenhum, com a minha mãe isso não vai acontecer, vai passar, né? Ela está aqui, quando ela voltar para o Brasil, a doença vai ter ficado aqui em Singapura, tipo, ela está vindo, a viagem vai ser tão boa que ela volta e não vai ter mais nada com ela. Ah, mas aí, então a vovó chega, aí a gente vê, e é difícil, tipo, olhar e não pensar, mas, nossa, ficamos super positiva, a viagem foi super gostosa, a gente super passeou, não tocou no assunto, e ficamos, e a positividade, e falar que tudo bem, que é bola para frente, vamos que vamos, e tentar dar a força que você pode dar, e quebrar todos os tabus, né? Porque todo mundo fica com medo. Você fala da palavra e você já acha que é o fim da vida e está se despedindo. E para nós foi muito diferente, foi muito para o lado mais positivo. Vai ter cura, não vai acontecer com a minha mãe, a gente vai achar uma solução. A minha mãe, ela sempre uma coisa para a gente que foi positivo também na nossa história. Minha mãe sempre foi muito positiva, muito guerreira, né? A gente sempre viu ela entrando em fases difíceis na vida, criando as três filhas sozinha e trabalhando, e sempre tudo muito positivo, e sempre tudo dá certo. Ela sempre vence os obstáculos, ela está sempre ajudando, não só ela, como todo mundo que está em volta dela. Então, isso acontecendo com ela era muito, tá bom, estamos aqui para aprender, e é mais, tipo, vamos olhar do lado positivo, vamos aceitar, porque eu acho que quando você aceita, dói menos. Então, um conselho que eu tenho é a aceitação. Aceita, que aí fica mais fácil, dói menos, porque você já sabe que é o que é. Então, vamos correr atrás disso que é, vamos correr atrás do que precisa. E para mim, eu me apeguei muito
E estando também em Singapura, estando desse lado da Ásia, que eles são muito homeopatas, eles trabalham muito com planta, eles trabalham muito com fora da medicina normal. E aí eu lembro que o meu apego foi, olha, não conheço muito de doença, estou super longe, mas o que eu posso ajudar? Aí eu comecei a estudar. Aí eu encontrei, quando eu falo que o meu apego foi, teve um senhor, eu nem lembro o nome dele, um senhorzinho chinês, que ele tinha câncer, ele tinha um câncer em algum órgão principal dele, estava com câncer fazia 15 anos, e estava lá, ele nunca tinha feito uma químio, nunca tinha feito um rádio, nunca tinha feito nada, e ele estava se mantendo vivo com o câncer, por através de alimentos e bebidas e plantas, e ele tinha a visão dele era diferente, era contra remédio, contra químio, contra tudo. E eu fazendo meus estudos do jeito que eu sou também, da minha personalidade, eu comecei a entrar nisso e me apeguei muito desse lado de tipo, nossa mãe, nós vamos curar conhecendo a sua personalidade, o jeito que você é guerreira, nós vamos lutar isso junto, nós vamos conquistar isso junto. E eu comecei a aprender muito. Eu lembro de eu falando para minha mãe para ela tomar uma das coisas que esse senhor me ensinou, era uma água com bicarbonato de sódio, era uma coisa assim. Eu falava, mãe, toma, toma, mãe, deve ser nojento, mas se vai curar, toma. Aí uma planta, acho que a babosa ou aloe vera também, que era para chupar, para tomar. Nossa, um monte de planta, um monte de remédio, fui achando com tudo isso. Mas, porque todo mundo acha, você tem que achar um apoio, né? Uma coisa que você se apega, uma coisa que você se sente bem. E para mim foi isso que eu comecei a ver respostas desse lado mais natural, desse lado mais positivo, e eu comecei a ver solução, eu consegui ver, conhecendo a minha mãe, a personalidade dela e tudo que a gente estava fazendo, eu sabia que a gente ia vencer. Eu comecei a ver esse lado mais holístico e eu vi a solução, eu vi que a gente ia conseguir vencer e lutar, e foi nisso. E aí foi esse apoio que a gente começou a dar, e eu longe, aí minha mãe voltou, então ficamos em Singapura, a gente não conversou muito, a cirurgia era na segunda-feira, e aí, e contando, quando eu contei para minha família, quando eu contei para os familiares, eu contava assim, minha mãe tá com a doença, mas vai passar. Não precisamos ficar triste, não precisamos, vai passar. Eu tinha muita fé, muita fé, muita fé, muita fé. E aí eu contei para os meus filhos, olha, eu vou para o Brasil, eu quero estar lá, quando a vovó sair, eu não preciso estar na entrada da cirurgia, porque ela vai estar em coma, vai estar na cirurgia, mas ela vai sair da cirurgia, ela vai se recuperar. E eu quero estar lá para a recuperação, quero estar lá para quando ela sair da cirurgia não tiver mais, e vamos só se recuperar e vamos. E comigo foi isso. Aí então ela fez a cirurgia, aí eu cheguei lá, acho que 3, 4 dias depois, ela estava no hospital ainda, e aí foi ficar lá com ela e dando força, e sempre olhando muito para o positivo. E aí, claro que chegou no momento que tá bom, vamos fazer químio, vamos fazer rádio, vamos fazer tudo. E eu ainda estava contra, mas aí muito bonito também, meu marido me deu muito apoio, e ele me ensinou a conversar com a minha mãe, porque apesar de eu estar tendo ideias diferentes, eu não queria que ela fizesse a químio, eu não queria que ela fizesse a rádio, porque tudo que eu tinha estudado falava que quem mata é a químio, quem mata é o rádio, quem mata são os remédios, as pessoas morrem por causa do remédio. Aí entrei naquilo de, porque as farmácias e todo mundo faz químio, os médicos dão químio, porque eles vão estar ganhando dinheiro e assim que fica, e aquele snowball de remédio, químio, a pessoa morre não morre por causa do câncer, a pessoa morre por causa dos remédios que estão dando. Mas aí conversando com meu marido, e ele me ensinando a como conversar com a minha mãe, e eu poder falar que eu estava contra, mas ao mesmo tempo eu estava a favor. E quando a minha mãe contou do doutor Henrique, e aí eu fui aprender também com o doutor Henrique, ele realmente é um médico incrível, ele é o nosso anjo, doutor Henrique, um anjo. E eu confiei nele, aí eu falei, mãe, vai, faz, tem que fazer. Tem razão o que ele está fazendo, vamos seguir, vamos continuar fazendo nosso bicarbonato, continua chupando a babosa, eu não lembro o nome da planta, posso me informar depois. Mas tá bom, vamos fazer. Aí ela começou a fazer a químio, e aparentemente estava dando certo, mas aí o que me pegou e o que me fez voltar foi quando ela começou a fazer o rádio, e
E eu tinha voltado já para Singapura, então eu só falava com ela por FaceTime, né, por vídeo. Mas toda vez que eu falava com ela, ela estava piorando. Ela estava mais magra, ela não conseguia se mexer, ela não conseguia nem falar. O rosto, ela estava deteriorando, ela estava piorando. Cada vez que eu falava com ela, eu falava, mãe, o que está acontecendo? E ela começou a sentir também, e não era químio o problema, o rádio para ela estava fazendo muito mal. E aí, juntas, conversando, eu lembro que teve um dia ela falou, você tem razão, eu estou sentindo que eu estou morrendo. Eu estou sentindo toda vez que eu saio do rádio, eu estou morrendo. E eu respeitei muito isso, porque é difícil você estar nisso, é uma força que a gente pode dar para outras pessoas também. Óbvio que você tem que escutar o seu médico, óbvio que você tem que seguir o que o médico, mas você nunca pode esquecer o seu gut feeling, né? Você nunca pode esquecer o que você está sentindo dentro de você, porque você conhece o seu corpo. E minha mãe falou, eu não quero mais fazer a rádio, realmente não está me fazendo bem. E aí ela me contou, ela falou, aí eu contei para o hospital que eu não quero mais fazer, eles me ensinaram, me fizeram assinar um papel de que eu estava recusando, e ela assinou com fé e força, e ela sabia o que ela queria, e eu dei um super apoio, eu falei, mãe, é isso mesmo, assine esse papel, a vida é tua, você está sentindo, o corpo é teu, e para. E foi quando ela começou a melhorar. Foi quando ela parou de fazer a rádio e foi quando a gente começou a ver ela melhorar. Ela foi melhorando. Aí, se eu não me engano, ela nem terminou de fazer todas as químios. Não lembro, talvez ela terminou, mas tinha sido isso. Então, uma mensagem também que eu falo para as pessoas não terem medo, que tem que escutar o que você está sentindo, porque você se conhece muito. Você se conhece muito. Uma outra coisa que me ajudou também, que é muito presente, toda vez que eu escuto, tem uma música, e que eu dediquei para minha mãe essa música que fala. Eu preciso pegar o nome da música, eu vou pegar o nome da música, mas que fala. Que pode contar na pessoa, que quando as asas da minha mãe estavam quebradas, ela podia usar as minhas asas para sair voando. Quando ela não tinha mais força, eu estava lá para dar força para ela, e essa equipe de apoio é muito importante, uma equipe de apoio, eu acho que é fundamental, é muito importante, não importa se... Eu sei que as minhas irmãs estavam super a favor, o que os médicos falam, vai, faz. Aí tinha eu dando um outro apoio para um lado mais holístico, que eu sei que minha mãe acredita, ela cura todo mundo com os florais de Bach. Eu falei, mãe, vamos curar você com isso também, a gente cura... Eu sei que a gente está falando de uma doença crônica, né, física, então precisa desse lado do médico também, mas a fé, e ter muita fé, e acreditar, e o suporte, a equipe de suporte é fundamental, sabendo para o paciente e para mesmo para as pessoas que estão do seu lado, tendo, né, alguém do seu lado e sabendo que o apoio que você está dando, se é através de uma música, se é através de um remédio que você escutou que o vizinho tomou, acho o que for. Mas eu acho que e aí, claro, e aí passamos por tudo, e aí tendo a notícia de toda vez que ela ia no doutor Henrique para saber se passou, se estava tudo livre mesmo, e que ela estava sem, e aí é incrível, porque aí quando a gente ficou sabendo, é aquele alívio, né? Você se sente, parece que passa um ar fresco que sai do coração, você se sente mais leve mesmo, tipo, sabendo, passamos, curamos. Não tinha dúvida, sempre acreditei na vovó Lúcia, sempre sabia que ela ia superar, mas tendo essa notícia de que é um sentimento muito positivo, né? É uma batalha que você ganha e que dá fé e dá força para as pessoas, né? Se a gente ganhou, um monte de gente pode ganhar também. E aí eu acho que é isso. E aí a gente nunca nem mais tocou no assunto. Eu e as minhas irmãs, a gente começou a falar agora que estava fazendo isso. Eu falei, gente, que incrível, porque a gente nunca conversou, né, sobre isso. É o tipo da coisa que dói tanto, que você abre a gaveta, né? Quando acaba, você põe lá dentro da gaveta, você fecha a gaveta, e aquela gaveta aqui, você nunca mais abre, fica lá. Né? Você tranca com a chave, perde a chave, joga a chave fora. Mas estamos nós aqui agora, estamos super bem, super felizes, fazendo esse documentário agora, imagina, ajudando as pessoas, que dá certo, tem final feliz. E o nosso foi um final feliz.